Olá a todos, o meu nome é Sónia Ferreira, eu sou Life Coach e Coach da Longevidade e temos aqui mais uma rubrica dos mitos da longevidade, onde nós abordamos algumas temáticas e convidamos outros colegas de outras áreas a abordar isto dos mitos e a desmistificar o que está tudo associado ao envelhecimento não ativo, a alguns estigmas, a alguns dogmas. A ideia realmente é troca de ideias e que essas ideias possam, porventura, também promover novos debates a quem esteja a ver ou quem venha a ver, porventura, e é esse mesmo o objetivo que eu tive quando comecei este projeto com esta rúbrica. E hoje nós vamos ter aqui o mito, que é o mito que eu escolhi: não sentir as emoções prolonga a vida. Vamos ver se é tão assim. Eu hoje tenho aqui o prazer de ter o Francisco Pires, que é um amigo já de longa data. Nós vamos nos vendo aí no percurso ao longo do tempo, cada um vai trabalhando as suas temáticas. Desde já, Francisco, muito obrigado por teres aceito o convite. Só para falarmos aqui sobre o percurso aqui do Francisco. Francisco tem 59 anos. Grande parte da sua atividade profissional foi na área da música, na produção de espetáculos, mas também havia aqui uma busca interna para encontrar paz e equilíbrio e para perceber um bocadinho mais dos comportamentos pessoais, quais são a origem e as manifestações. E nessa pesquisa ele tentou procurar alguma informação e fez uma pós-graduação Bio-Neuroemoção no Enrique Corbera Institute de Barcelona, onde, através da Bio-Neuroemoção, juntou diversos conceitos, modelos e práticas baseadas nas áreas das ciências. Desde essa altura tem-se dedicado a fazer palestras e consultas dentro desta área, obviamente com o objetivo de ajudar cada vez mais pessoas e perceberem o que são isto das emoções, os conflitos emocionais e que importância é que isto tem nas nossas doenças e patologias que surgem ao longo da vida. Para início de conversa, o que eu acho, Francisco, é que existe assim a ideia que muitas vezes o jovem é sempre alguém muito alegre, muitas vezes até irreverente, com muita energia, e aquela ideia que o senhor mais idoso, ou que eu chamo maior, é alguém carrancudo, mais antigo, com mais dificuldade em lidar com as emoções e está sempre um pouco instável. Será que isto é assim? E é sempre assim que acontece? Isto para começarmos aqui a nossa conversa. Ok, Sónia, olha, antes de mais queria-te agradecer este convite. Sobre essa questão, há uma razão extraordinária para isso, em certa medida, ser verdade. Ou seja, de facto, numa determinada fase inicial da nossa vida, nós temos uma força, uma alegria, uma inconsciência muito grande do que se está a passar connosco. E isso está cientificamente estudado há muito tempo, não é? Porque nós temos ciclos biológicos. O ser humano tem vários ciclos biológicos que estão associados também a ciclos psicológicos. Nós depois, a partir de uma certa idade, entramos também numa fase, num ciclo biológico, em que naturalmente nós vamos, em vez de estar tão virados para o exterior, vamos começar a fazer uma viagem ao nosso interior. E naturalmente, quando nós já não estamos tão distraídos e tão entusiasmados em absorver tudo o que está à nossa volta, em provar ao mundo exterior aquilo que somos, claro que ao virarmos para dentro, o que é que fazemos? Fazemos uma análise, quer queiramos, quer não, naturalmente, a partir de uma certa idade, a chamada crise da meia-idade, a partir dos 40 anos, sensivelmente, que não tem nada de crise, pelo contrário, as pessoas adotaram o nome de crise da meia-idade, mas na verdade não há nenhuma crise. O que há é mais um ciclo biológico e em que é um ciclo que termina a grande fase da exteriorização. Para tu perceberes um bocado, e para as pessoas também tentarem perceberem um bocado isto, muitas vezes faz assim um grande bicho de sete cabeças destas coisas, mas isto são tudo coisas naturais, ou seja, nós todos quando nascemos, ao acabar de nascer, aparece o primeiro ciclo, que é, nós entramos para o mundo físico. Nessa primeira fase temos o nosso primeiro grande ciclo até aos 3 anos de idade, que é o ciclo de que a criança separa-se fisicamente da mãe, teve ali calmamente
no aconchego durante 9 meses. Exato. E sai de dentro da mãe. Mas atenção, e isto para as pessoas que nos estejam a ouvir, principalmente se forem pessoas de mais idade e já tenham filhos e netos, não sei o que, nós não sabíamos, eu também não sabia, sou pai hoje de 3 ganapos, que já não são nenhum ganapos, já são uns rapazinhos de 16, 18 e 21 anos de idade, mas eu percebo hoje que eu cometi o erro que toda a gente foi cometendo ao longo destes anos todos e que nós vamos continuando a cometer, que é nós não sabemos como é que estas coisas funcionam. Mas, na verdade, a criancinha, no nascimento, com o parto, embora ela se separe fisicamente da mãe, emocionalmente ela continua totalmente conectada com a mãe. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a criancinha, até aos 3 anos de idade, não tem identidade própria. Ela não sabe que ela e a mãe são 2 seres separados. A criança, emocionalmente, acha que ela e a mãe é tudo a mesma coisa. E porquê? Há uma razão biológica para isso. É que a criança, até aos 3 anos de idade, só tem uma onda cerebral. Nós temos 5. Nós temos as ondas alfa, beta, gama, delta e teta. A criancinha, quando nasce, só tem uma onda, que é a delta. Essa onda é a mesma onda que nós, adultos, temos completamente a dormir, totalmente inconscientes do que é que estamos a fazer. Pois uma criancinha até essa idade, até aos 3 anos, só tem essa onda. Daí, quando as criancinhas são pequeninitas, até aos 3 anos de idade, e diz assim, então, por exemplo, no teu caso, então Soninha, o que é que fizeste hoje? E tu dirias, se tivesses 2 anos ou 1 ano, dizias, a Soninha hoje fez isto, isto, isto. Tu não dirias, eu fiz isto. A criança, por volta dos 3 anos de idade, começa a dizer, eu hoje fiz isto. E porquê? Porque por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, depende das crianças, aparece a segunda onda cerebral, que é a teta, que é aquela onda que nós temos quando estamos meio cá, meio lá, a adormecer e de manhã a acordar. A combinação destas 2 ondas cerebrais, e depois esta onda teta vai continuar a desenvolver-se até aos 7 anos de idade, e até aos 7 anos de idade as criancinhas têm, e nós já tivemos isto, tem esta combinação de ondas cerebrais. Esta combinação cria aquilo que se chama, na ciência, o estado hipnagógico, e o estado hipnagógico não é mais que o equivalente num adulto a um estado hipnótico. Ou seja, a criança consegue perceber os estímulos todos, ou seja, as conversas à volta dela, ela vai ouvindo, recepciona, vai absorvendo, não é? Absorve tudo, mas essa informação nunca vai à mente consciente, ou seja, não há capacidade de análise, não há capacidade de aferição dessa informação. Essa informação entra toda e fica toda gravadinha como válida, ok? Independentemente de onde é que ela venha. Qual é o interesse e qual é o drama disto? É que, dependente do ambiente em que nós todos crescemos até aos 7 anos de idade, mas tudo aquilo que tenha uma conotação emocional, porque é que é a conotação emocional? Porque são as emoções também são coisas biológicas, a gente pensa que as emoções são assim uma coisa esotérica, não, as emoções são umas coisas biológicas. E as emoções é que nos ajudam a nós a recordar. Nós não temos memória de coisíssima nenhuma que não tenha estado associada a uma emoção, ou seja, podemos absorver imensa informação, mas se ela não tiver uma emoção associada, ela não fica gravada na nossa memória. Até, e por isso o que acontece? Desculpa interromper. Sim. Até porque nós temos aquela ideia que as emoções são todas más. Não é? Temos aquela ideia que a emoção é uma coisa má. Não é? E não é assim. E daí o tema 2 desta palestra, exatamente, é que... Como tu dizias, daqueles fatores que tu estavas aí a abordar, não é? Depende. É o que nós temos que perceber, não há... Exatamente. Não há emoções boas nem más. As emoções são o que são, as emoções são essenciais para nós conseguirmos interagir uns com os outros e vivermos aqui neste ambiente físico, neste ambiente em que nós estamos. Ou seja, as emoções é que nos permitem, por exemplo, o medo é a nossa maior emoção negativa, não é? E basicamente todas as outras emoções, na verdade, há 5 emoções primárias, pelo menos em psicologia considera-se que há 5 emoções primárias, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Estas, tirando a alegria, que é também conectada com o amor, porque ou seja, é a única que é realmente positiva, a tristeza, a raiva e mesmo o nojo é uma coisa mais primária do ser humano, não é? O que é o nojo? É quando nós sentimos alguma coisa nojenta, nós temos o ímpeto imediatamente de nos vermos livres dela, ou evitamos, seja lá o que for. E porquê?
essa emoção é a primeira emoção que vem associada à nossa espécie. Porquê? É a emoção de sobrevivência mais básica, que é acabei de ingerir qualquer coisa que me é tóxica e eu tenho que ver-me livre dela. Claro que nós, como seres mais evoluídos do que todos os outros mamíferos, nós associamos, porquê? Por causa do nosso inconsciente, nós associamos situações, isso é uma nojeira, ou a gente pode sentir nojo, não depois de termos ingerido qualquer coisa física, ou seja, um alimento, mas nós se ingerirmos ou estivermos perante uma informação ou uma imagem ou qualquer coisa que nos seja tóxica, nós temos a mesma reação de nojo. Mas isto já é outra história. Isto é só... Pode ser positivo, não é? Pode nos impedir... Exatamente. E é sempre, o nojo é um dispositivo de proteção. Quando nós sentimos nojo, é porque nós temos que nos proteger de qualquer maneira, nós temos que nos libertar de qualquer coisa que nos é tóxica. Mas o medo é a nossa emoção mais primária e é que afeta todos nós, de uma maneira ou de outra. Mas o medo tem como função principal garantir a sobrevivência. Sem o medo, nós não teríamos sobrevivido. Porquê? Porque o medo é que provoca em nós, fisicamente, a criação de um conjunto de respostas biológicas, por exemplo, quando nós estamos num estado de medo, o nosso corpo imediatamente começa a segregar a adrenalina, que é enviada para o nosso sangue, para quê? Para estimular a nossa atividade física, para nós estarmos prontos ou para fugir ou para ir à luta, para enfrentarmos o perigo. Por exemplo, a questão agora do medo, e eu acho que em termos também dos maiores, o medo também é complexo quando nos é impingido. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a atravessar, por exemplo, esta parte, é inevitável falarmos nisto, que é a pandemia, não é? Podia ser outra coisa. Nós todos os dias somos invadidos, principalmente pelos mídias, obviamente, com coisas boas e coisas muito menos boas, e esse medo é incutido, ou seja, se já existe às vezes um padrão de ser um pouco mais expressivo, ou ficar mais para baixo, o medo que vem de fora acaba por influenciar esses tais medos ou receios que, no fundo, este conjunto de pessoas já tem, não é? Sónia, esse é o drama do momento que estamos a viver. Esse é o drama do momento que estamos a viver. As pessoas não se apercebem e, de facto, é de uma inconsciência brutal ou não inconsciência e ser um ato. Ou é um ato voluntário, ou é uma inconsciência brutal das televisões e dos meios de comunicação, ou então é um ato voluntário com um propósito específico de manipulação emocional das pessoas. Mas o que se faz diariamente é uma autêntica barbaridade. O que se faz de se passar o dia todo a bombardear as pessoas com uma coisa que na verdade, não é assim tão extraordinária. Nós, ao longo da nossa vida, vamos contactando e fomos contactando com imensos vírus novos e por isso a questão aqui de fundo era, em vez de dizerem às pessoas que vem aí o papão que nos vai matar a todos, dizerem, olha, meu caro amigo, este é mais um vírus, todos os anos aparece uma nova estirpe da gripe, vocês já têm algumas reações e dispositivos preparados dentro de si para reagir à gripe, mas este é novo, mas pronto, mas o seu corpo vai dar a volta a isso. Em vez de dizer às pessoas, olha, concentre-se, por exemplo, em equilibrar a sua saúde, ter cuidado com o que come, fazer exercício, não sei o quê, para garantir que o seu sistema imunológico está a funcionar bem. Porque a única defesa que nós temos é o sistema imunológico. Não é mais nada. Não há nada que proteja nenhum ser humano senão o seu próprio sistema imunológico. Não há nada. As únicas coisas que as outras coisas podem fazer, por mesmo as vacinas, o que é que as vacinas fazem? As vacinas o que vão fazer é estimular, dar informação ao nosso sistema imunológico para reagir a um determinado vírus, ou seja, logo que for que venha. Basicamente, a última linha, e a primeira e última e a única linha de defesa que qualquer um de nós tem é o seu sistema imunológico. Por isso, em vez de estarem a bombardear as pessoas com situações de medo, e volto a lembrar, o medo é a nossa emoção mais forte, e o medo o que é que faz? Quando nós sentimos medo, o nosso corpo reage quimicamente para dar resposta a uma situação de sobrevivência. Quando o nosso corpo está concentrado em reagir, ou seja, em produzir as hormonas que vão reagir a uma situação de perigo, não está a ter capacidade de atender ao seu sistema imunológico. Isso, na verdade, o medo que está a fazer, este medo de sermos bombardeados diariamente nas notícias com estas informações todas de pânico,
O que é que isto está a fazer? Está, na verdade, a contribuir para baixar o sistema imunológico das pessoas e, de facto, isto sim é que vai contribuir para que mais pessoas possam ter problemas sérios com este vírus. Não é o vírus em si que é complicadíssimo. E pronto, isto podíamos estar aqui numa especulação brutal, mas basicamente as pessoas, eu só sugiro às pessoas a seguir, façam pesquisa. Vejam, vão ao Instituto Nacional de Estatística, pelo visto o Instituto Nacional de Estatística recebe as informações estatísticas de quem é que morre todos os meses nas diferentes unidades e quais são os motivos da morte. Claro. Aqui a ideia não era... Vão ver quantos é que morrem por Covid e quantos é que morrem diariamente de outras coisas, como gripes, pneumonias, problemas respiratórios e as idades. Façam também a comparação com as idades. Porque se está aqui a fazer uma manipulação das pessoas brutal, mas pronto, não é bem o caso aqui, mas é muito mau. E voltando à vaca fria, que neste caso eram as emoções e não sentir as emoções. Nós não temos outro remédio se não sentir as emoções. Agora, voltando aqui à questão dos mitos da longevidade e os mitos de não, a partir de uma certa idade não podemos, ou faz-nos mal viver as emoções. Não nos faz mal. Pelo contrário, faz-nos muito bem. Agora, é muito importante não nos ficarmos só pela análise emocional, ou seja, quando eu estava a falar dos nossos ciclos biológicos, nós passamos até aos 40 anos, numa primeira fase até aos 20 anos, de tentar perceber quem somos, assim, ou seja, estamos a dar os primeiros passos da individualidade, da individuação, ou de percebermos quem somos, mas por volta dos 20 anos nós sentimos um impulso natural de nos mostrarmos ao mundo, de mostrarmos, aqui estou eu, o Francisco, tipo que faz isto, faz aquilo, e aqui estou eu, vou fazer a afirmação social, trabalhar, casar, comprar carro, ter filhos. Nós fazemos, por volta dos 20 anos, nós queremos fazer isso tudo, quer mostrar-nos ao mundo, queremos fazer... Isto é uma coisa inconsciente, é totalmente inconsciente. Toda esta nossa vida, até aos 40 anos, é inconsciente. Só para teres uma ideia, o que a ciência, a neurociência e várias áreas da epigenética, montes de ciências dizem hoje é que aos 35 anos, por volta dos 35 anos, entre 95% e 99% dos nossos comportamentos e da nossa vida já é automático, é totalmente inconsciente. Ou seja, é um programa, é como se fosse um programa, não é? Há uma programação programar que nós estamos, ou que nós somos sujeitos a supostamente a nós reagirmos. Podemos reagir ou não, mas existe uma forte propensão. Nós temos muita dificuldade em reagir. Quando nós falamos de 95% a 99% da nossa vida ser automática e ser inconsciente, o que é que isto nos diz? Passa a expressão, somos uma cambada de inconscientes. E por isso, quando somos uma cambada de inconscientes, há várias coisas que começam a cair por aí abaixo. Uma delas é, não há culpa. Não há crítica. Porquê? Como é que se pode criticar alguém que está totalmente inconsciente? É a mesma coisa que estar a falar com uma criança, um adulto, estar a falar com uma criança porque ela foi-se a correr desalmadamente num sítio qualquer que pode ter perigo. Ela não sabe, é inconsciente. Mas o adulto já sabe, se correr naquele sítio, ali à frente há um buraco, ou que tem pedras, ou que seja lá que for, a criança pode se magoar. Mas o adulto, o que é que vai fazer? Não tem que criticar, vai tentar proteger essa criança. Ela é inconsciente. O problema é que nós somos todos, mesmo adultos, nós somos totalmente inconscientes até sensivelmente aos 40 anos de idade. Por volta dos 40 anos de idade, começa pela primeira vez na nossa vida a acontecer o movimento inverso. Até aos 40 é tudo virado para fora, ou seja, estamos totalmente virados para... E é num movimento completamente inconsciente. E aos 40 anos, a partir dos 40, que há pessoas hoje, atenção, eu tenho clientes que vêm à minha consulta e já têm os sintomas todos de crise da meia-idade com 28 anos e 25 e coisas desse género. Mas o que é que acontece aos 48 anos de idade? O nosso inconsciente vem-nos bater à porta do consciente e vem dizer, olha, há aqui umas coisas na nossa vida que não estão bem em coerência connosco. Começamos a sentir mal connosco. Ora, cá está. E começa a dizer, olha, tu não estás cansado de dizeres isto e a seguir arrepender-te? Não estás cansado de estar a trabalhar num trabalho que não te diz nada? Não estás cansado de ter comportamentos que tu a seguir vais sozinha para casa e dizes assim, oh, caramba, lá disse outra vez isto, lá chatei aquela pessoa e eu não queria nada dizer isto. Ou então, porquê é que eu reajo a esta pessoa? Porquê é que isto? Porquê é que aquilo?
é a idade dos porquês. As crianças, bem, estás a perceber o ciclo. Aos 7 anos, a idade da criança é o porquê, o quê, para aprender, para absorver mais informação, mais identidade. A partir dos 40, começamos a perguntar outra vez é o para quê e o porquê. Porquê que eu fiz isto? E para que eu fiz isto? Isto é muito importante, porque, na verdade, a partir dos 40 anos e até à data em que nós vamos morrer, nós temos mais uns ciclozinhos, que são os ciclos realmente em que nós parece que vamos pôr em causa tudo o que aconteceu até ali. E isto é tudo natural, isto é tudo biológico, é a nossa biologia que nos prepara para isto. Exatamente para quê? Para quem acredita que há um plano na nossa vida e que nós não andamos aqui só como a preencher o dia-a-dia de episódios, há toda uma lógica que é, nós andamos aqui numa fase inicial da nossa vida a responder a estímulos, a aprender, a absorver informação, mas depois há uma fase de tentar aprofundar o conhecimento que temos sobre realmente quem somos, qual é que é a nossa essência. Porque ao longo da vida nós estamos sempre a comportar-nos de acordo com os programas que temos na nossa vida. E quais são esses programas? São tudo aquilo que vimos, ouvimos e referenciamos até aos 7 anos de idade. Ou seja, até aos 7 anos de idade, aquilo que o papá, a mamã, ou a avó, ou a tia, ou a prima, ou aquelas pessoas que nos estavam mais próximas e que a gente mais gostava, ou não gostava, nos foram dizendo, ficou gravado no nosso inconsciente e isso funciona como a fundação da nossa identidade. Este quadro é muito giro porque nos diz exatamente isso. Se olharmos para o lado esquerdo e diz aqui o nascimento, hão de reparar que o nascimento é o ciclo e depois a morte também termina aqui. Ou seja, nós temos o tal estado total de inconsciência e nós vamos continuando calmamente, ali ao meio, naquela zona azul, no meio em cima, diz lá a individuação inconsciente, que continua calmamente. E depois chega ali à crise da meia-idade. E é a partir da crise da meia-idade, que é o início que diz aqui, no adulto, entre os 40 e os 50 anos, é o início do diálogo entre a consciência e o inconsciente. Era aquilo que eu estava a falar. E depois, a partir dos 50 anos, o encontro com o ânima e com o ânimos. O que é isto? São as imagens que todos nós temos do que é o homem, do que é a mulher. E nós, no fundo, é o coletivo, o imaginário coletivo que vai ser assimilado e nós aos poucos começamos a integrar aquilo que realmente nós somos, seja como homem ou seja como mulher, e as coisas começam, mas isto para quem queira fazer este trabalho, porque a maioria das pessoas, se não quiser, o que vai acontecer vai estar em resistência com uma coisa biológica, ou seja, é um ritmo biológico. E daí muita gente, com idade, andar pura e simplesmente a sobreviver à conta de medicação e coisas desse género. Em vez de integrar todas estas transformações, estão agora disse a palavra, estão em resistência, estão a resistir àquilo que é natural. Porquê? Porque a partir, de facto, desta idade, dos 40 anos, o que nos está a ser pedido é que a gente arrume a casa, é que a gente ponha a nossa vida em coerência. Ou seja, tentar perceber porquê é que eu me dou mal, por exemplo, com a minha filha? Ou porquê é que eu me dou mal com o meu filho? Ou porquê é que eu me dou mal com o meu genro? O que é que eu estou a projetar? Porque nós estamos constantemente a projetar para fora de nós aquilo que vai no nosso interior, aquilo que Jung dizia a persona, que são aquilo que nós não queremos mostrar aos outros, nós quer queiramos, quer não, estamos sempre a mostrar aos outros através das nossas projeções inconscientes. E por isso, ao longo da vida, nós fomos projetando uma data de coisas. E por isso é que se diz que, atenção, todos os nossos amigos e os nossos inimigos não são mais do que espelhos de nós. É por isso que temos que estar muito atentos. Sabes que em coaching nós falamos muito nisso, no efeito reflexo, que é os outros, e nós às vezes andamos a fazer muitas perguntas e concretizamos pouco, não é? Nós ainda concretizamos pouco, porque nós temos aquela ideia de sucesso, não é? De ser alguém na vida e de sucesso, mas o interessante é que, por exemplo, as pessoas quando se vão aproximando, esse teu quadro é super interessante, não é? Temos ali várias crises e vai comatar ali na zona da morte, não é? / nascimento.
O interessante é que muitas pessoas dizem que aquilo quando estão mais perto do fim, aquilo que elas se arrependem de fazer não é ter sido construir um império, ter feito... Claro, isso pode ser uma coisa importante para uma pessoa em particular, mas é exatamente não terem falado de certas coisas que queriam ter falado com as pessoas que quem gostavam. Eu uma vez perguntei ao meu avô o que é que ele gostaria de ter feito e que ele não fez. Ele disse uma coisa super simples: eu não tive tempo, eu gostava de ter viajado mais, mas eu trabalhei muito e eu não tive tempo. E realmente é uma coisa bastante, parece simples, mas que nós complicamos no meio do processo. Sónia, e depois tem a ver com um drama fenomenal, é que esta conversa que nós estamos a ter, e as pessoas que virem este programa estão a ter o privilégio, porque isto é um privilégio, que é terem acesso à informação que nos devia ser ensinada na escola primária a todas as crianças, não é? E depois no liceu outra vez, e depois ir-nos sempre lembrando disso. Para quê? Porque se nós tivéssemos consciência destas coisas, e não temos, a maioria dos adultos não sabe sequer isto, ou seja, eu precisei de ir fazer uma pós-graduação numa área específica para poder saber isto, ou seja, isto na verdade são informações que já se sabem há bastante tempo. Algumas dessas informações têm só 300 anos, atenção. E por isso, quer dizer, muitas das coisas que há muita informação hoje que é muito nova, porque de facto a tecnologia vem-nos ajudar também a investigar em laboratório e a criar condições para testar muita coisa. Mas a maior parte desta informação já se sabe. Na verdade, o que a ciência hoje está a fazer não é mais do que confirmar uma quantidade enorme de coisas que, por exemplo, os budistas sabem só há 3.500 anos. Sabem só há 3.000 anos. Por isso, mas, na verdade, a informação é poder e é por isso que se mantém as pessoas longe destas informações. Porquê? Porque quem tem estas informações controla, quem tem estas informações pode manipular. E é por isso que eu me dedico, e como falaste na apresentação, eu me dedico a fazer palestras. Eu falo disto em palestras para as pessoas acordarem, para as pessoas serem estimuladas a procurarem depois saber mais sobre si próprias. Porque nós o que precisamos todos de fazer é aumentar o tal nosso nível de consciência coletivo, que neste momento anda entre 1% e 5%, aumentarmos ao menos para os 10%. Se a humanidade como todo atingir pelo menos 10% de consciência do que é que anda aqui a fazer no dia-a-dia, a vida melhora radicalmente em todo o planeta. Porquê? Porque nós, quando temos consciência de nós e como nós somos todos iguais, de uma maneira ou de outra, todos nós partilhamos estes padrões biológicos, este tipo de ritmos, estas etapas. Se nós aprendermos estas coisas, se nós aprendermos sobre emoções, se aprendermos sobre o inconsciente, nós vamos ter a capacidade, por exemplo, de aceitar o outro. Se tu sabes que tu passas por uma determinada fase e que tu tiveste determinadas dificuldades, e mais a mais, e tu sabes que tu tens um nível de consciência muitíssimo baixo, então a primeira coisa que vai começar a desaparecer é a crítica. A segunda, o que é? A culpa. A terceira, o que é? O juízo. Estás a perceber? E se nós começarmos a aprender estas coisas, nós aos poucos nos vamos melhorando isto. Uma coisa super importante que é a autossustentabilidade, não é? Nós ainda estamos muito dependentes de fora. Isso é muito mais para a frente. Isso vai ser muito mais para a frente. Claro, mas a primeira coisa nós estamos aqui a debater, não é? Estamos aqui a abrir a caixa. Mas, Sónia, qual é a maior... Isso. Se nós percebermos que todos nós partilhamos estas coisas, a primeira coisa que acaba são as guerras, que ainda continua a ser um flagelo para milhares de milhões de pessoas. A outra coisa que vai acabar é a fome. Porquê? Porque nós não vamos conseguir aceitar a ideia de que eu me posso dar ao luxo de desperdiçar quando outra pessoa, alguns no planeta, não tem. Estás a perceber? Por isso, isto é que eu estou a dizer. Quando se aumenta o nosso nível de consciência, nós começamos a perceber as coisas de outra maneira, vemos a realidade de outra maneira, ganhamos uma nova perspectiva. E é isto que é preciso. É isto que eu faço nas minhas consultas. As pessoas chegam às consultas, têm um problema de dificuldade na sua vida, desde as fobias até... Olha, eu agora não consigo perceber, eu ando sempre irritada, tenho ataques de pânico, E quando vamos descobrir, agarramos no episódio 2 no ataque de pânico, e o que é que nós fazemos? Procuramos ir à origem do problema. O ataque de pânico está sempre associado a uma emoção. Essa emoção normalmente é o medo. E esse medo é preciso procurar qual foi a primeira vez que se manifestou com aquelas características. Quando vamos à primeira vez, e quase sempre
isso aconteceu até aos 7 anos de idade. Há outras situações que é mais tarde, mas quase sempre, tudo que tem a ver com medo, quase sempre manifestou-se até aos 7 anos de idade. Nós ganhamos uma nova perspectiva e, a partir daí, aquilo que é uma situação habitual passa a ser mais leve. E este tipo de serviço eu acho que é super importante, porque a gente tem aquela ideia de pensar, o mais idoso, o mais velho, já está no final da vida. Eu discordo completamente. Eu acho que enquanto houver um sopro de vida, eu acho que é sempre importante nós tentarmos. Não vamos conseguir tudo, não interessa. O que interessa principalmente é trazer qualificação de vida e que a pessoa ganhe alguma claridade e algum... E não só o idoso tem um papel fenomenal. Sempre efeitos, sempre. Claro. E o idoso tem uma importância brutal. É que o idoso, à medida que começa a tomar consciência destas coisas e começa a perceber como as coisas funcionaram na sua vida, tem um papel fenomenal de poder passar essa sabedoria, passar essa informação aos seus familiares, aos seus descendentes, seja filhos, netos, bisnetos, seja lá o que for. E isto é muito importante, porque é o passar o testemunho, é ajudar as gerações que vêm a seguir. Mas para nós ajudarmos alguém a caminhar um caminho, nós temos que o caminhar primeiro. E daí a idade, na verdade, a crise da meia-idade, ou seja, tudo o que vem a partir dos 40 anos, na verdade é época de ouro. As pessoas associam que a crise quando que eu era jovem, uma coisa super... Exatamente. Isso era uma época de ouro da fisicalidade. Isso é uma época de ouro da fisicalidade, mas não é uma época de ouro da sabedoria, daquilo que é viver em coerência connosco, daquilo que é perceber, olhar para o mundo e ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Quando somos jovens, o que é que nós temos? Nós temos muita energia, mas não percebemos nada do que é que andamos a fazer. Vamos sempre correndo. E andando e divertindo e não sei o quê, mas não percebemos o que é que está a acontecer. Porque isso é um impulso natural. Agora, a partir dos 40, nós temos a oportunidade, é-nos dada a oportunidade de poder ganhar sabedoria. Há pouco disseste uma coisa que eu achei super interessante, foi que também te aparece pessoas que aos 28 anos já se começam a questionar um bocadinho sobre... Exatamente. Ou temos crises, já começam ali a questionar sobre isso. Isso é que é interessante, não é? Quer dizer... Eu estou convencido, quer dizer, isto não está nada provado nem estudado profundamente, não é? Mas eu estou convencido que tem muito a ver com a extrema estimulação que os jovens têm hoje através das redes sociais, através do computador, através da net e não sei o quê. Há muita gente que, sem ter uma grande vivência de vida, já a viveu toda aqui na cabeça e foi interiorizando as emoções também e tal. E o que acontece é que aqueles conflitos e aquelas coisas que iam aparecer mais tarde já aparecem mais cedo. É o que eu estou convencido. Mas aparece muita gente já. Sim, eu acho que aos poucos, que ainda é uma coisa pequenina, mas, por exemplo, uma coisa super importante que eu acho que era importante também reaver é o senso de comunidade. Porque o senso de comunidade tem a ver com a questão das gerações. E esse convívio ajuda muitas vezes a que os mais novos também não percam aquela relação com os mais velhos. E possam também ter uma maior abertura face às coisas. Eu não estou a dizer... E não aprendem com a experiência dos mais velhos. Não aprendem nada, porque se nós vivemos numa sociedade e num sistema neste momento, se nós pensarmos, o sistema atual está mesmo a rebentar, está mesmo nos limites, porque o sistema atual em que vivemos todo não podia ser a coisa mais... É quase impossível imaginar um sistema que seja mais anti-humano, porque quase tudo a que se dá valor hoje no sistema não tem nada a ver com aquilo que é sermos humanos. Ou seja, nós baseamos tudo na competição. O que é a competição? É o separar eu do outro. O outro está ali, é para eu lhe ganhar, ou para eu passá-lo, ou para eu abatê-lo, ou para ele não sei quantos. Não estimulamos as relações, e nós, seres humanos, somos um animal social, quer queiramos, quer não. Todos os mamíferos são gregários, e nós, seres humanos, ainda mais, somos, exatamente pela nossa capacidade, nós temos muita necessidade de viver em comunidade, de ter as interações com os outros. Porquê? Porque isso nos permite a nós conhecermos melhor a nós próprios, porque é com a diferença dos outros é que nós vamos começando a perceber o nosso verdadeiro potencial. E é uma sociedade que discrimina, ou seja, é uma sociedade que trabalha e insiste na diferença. Quando é ao contrário, não há dois seres que alguma vez tenham nascido iguais, e por isso a diferença é uma característica humana. No entanto, vivemos num sistema que está constantemente a apontar o dedo à diferença. Aquele é branco, aquele é preto, aquele é homossexual, aquele é isso, aquele é aquilo. Exato. Para fazer o quê? Exatamente porque este sistema tem outro
É normalizar, que assim é e mais tem outros fácil objetivos. de falar. Pronto. Controlar, exatamente. O sistema em que nós vivemos não é um sistema de integração do ser humano, é um sistema para controlar e manipular o ser humano. Mas Mas acho pronto, que nós temos que ser todos nós a perceber isso. vai passar inevitavelmente para o autoconhecimento e pela evolução. Cá está. Isto não... Daí eu ter dito que a única solução para nós todos, como humanidade, é aumentarmos o nosso nível de consciência, é aprendermos mais sobre nós, é crescermos. Meu querido amigo, estamos a terminar. Eu acho que este tema, pronto, já se percebeu. Dava para falar. Não, podíamos estar aqui dias a falar disto, mas olha, eu queria te agradecer. Eu é que tenho que agradecer. Isto é uma oportunidade. Isto é uma oportunidade para as pessoas, ao menos, perceberem que há qualquer coisa que podem mudar por si próprios. O objetivo é este. Por exemplo, o papel que nós podemos ter aqui é incitar a falar sobre estes temas. Não é? E isso eu acho que é importante, porque cada vez houver mais pessoas a falar e importar-se sobre o assunto, isso é que vai criar a tal onda. E isso, um bocadinho às gotas a gotas, nós poderemos ou não chegar. Pois é, obviamente, também do foro individual e coletivo. Mas cada um tem que fazer. Eu estou a tentar fazer a minha, tentar fazer a tua. Eu faço a minha e mas não é só isso. Eu estou a aprender. É esse o meu objetivo também, basicamente, é a aprendizagem. Então, e essa coisa da comunidade que tu disseste ser muito interessante. Nós, de facto, devemos aprender, porque é no diálogo, é com a diferença, é uma pessoa sabe uma coisa, o outro sabe outra. Já os dois ganharam qualquer coisa, porque os dois aprenderam algo novo. Sim, assim, há tantas vertentes do conhecimento, todas elas vão dar ao mesmo. Pronto. Então, olha, obrigado. Olha, obrigado eu e pelo convite e felicidades. Ok. Então, olha, vou terminar isto aqui e depois já voltamos a falar, está bem? Ok, sim senhor.